Eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre esse texto. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Eu queria que vocês prestassem bem atenção na narrativa de Marcos. Na narrativa de Marcos e no comportamento do homem. Olha para você ver. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Jesus não perguntou, não é uma pergunta, é uma afirmativa. Você sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Olha o que responde esse jovem, irmãos. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Se você estivesse diante desse jovem, você pararia por aquilo, pararia, não precisava tratar mais nada com ele, está tudo resolvido. Depois de um testemunho desse, ele é o cara, é o religioso por excelência. Mas olha o que Jesus diz, 21. Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. A partir do 28 agora, a partir do 28. Olha Pedrão, o oportunista. Pedro é muito inteligente e oportuno nesse momento. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. 29. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado, bora lá? Casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba no presente, o centro de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Feche seus olhos por um instante. Eu queria que você pedisse a Deus para falar com você, falar conosco, em nome de Jesus. Doce Espírito Santo, fala conosco. Fala conosco. Pelo teu poder, ó Deus, no poder do teu Espírito, para a glória do Senhor. Fala conosco. Não deixe ninguém sair daqui sem uma palavra. Quebra em nós qualquer resistência humana, maligna, qualquer pensamento ou preconceito
que se contrapõe às Escrituras. Dá-me, Senhor, o que mais importa na vida de um pregador: lealdade à palavra, fidelidade ao texto bíblico. E fala-nos não aquilo que a gente acha que precisa ou quer, mas aquilo que o Senhor sabe que a gente precisa. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, quando eu leio esse texto, e aí eu vou logo falando sobre isso para vocês, a primeira coisa que eu dou conta é a necessidade do olhar de Jesus para a nossa vida, a vida que chamamos de vida cristã, ou para a definição daquilo que chamamos de vida cristã. Se esta está correta, o texto, quando eu li e reli várias vezes, me dei um receio no coração, ou de imediato eu fiz um julgamento da minha vida. Eu temo, por mim e por nós, que aquilo que nós chamamos de vida cristã seja uma farsa. Não é impossível que eu seja um impostor, um farsante, eu e você. Não é impossível. No final de tudo, o que Jesus traz para esse homem é: a sua religião é uma farsa. A sua vida, que você chama vida de fé, vida religiosa, é uma farsa. Você é um impostor. E é interessante porque de todos os encontros que a gente lê nos evangelhos, esse, pelo menos que eu lembro, é o que o cidadão volta para a vida da forma como voltou. A Bíblia vai dizer que ele ficou triste, contrariado com as palavras de Jesus. Observe os mandamentos que ele diz praticar: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraude ninguém, honre teu pai e a tua mãe. Que irmão, se tivéssemos alguém aqui, ou se temos alguém aqui desse tipo ou dessa qualidade, a gente não se precipita, a gente não demora em dizer: aqui está um verdadeiro servo de Deus. Não mata, não é infiel, não rouba, não defrauda, não pratica falso testemunho, é obediente, honra pai e mãe. Que cristão maravilhoso! Nós precisamos do olhar de Jesus o tempo todo para aquilo que nós chamamos de prática de fé cristã. Eu não posso me definir como cristão a partir dos meus critérios, do meu conceito, do que eu acho. Não é você que tira essa conclusão: eu sou um cristão. A questão é como Jesus te vê, o que ele diz ao seu respeito. O seu testemunho, eu digo, sua fala a respeito de si, não é o suficiente para conceituar ou para definir a verdade sobre sou ou não cristão. Não é o suficiente. Jesus olha para aquele homem. Jesus olha para aquele homem e Jesus sabe que ele é uma farsa. Está tudo certinho, religiosamente, está tudo certinho. Exteriormente, aos olhos dos homens, está tudo certo na vida desse homem. Mas aos olhos de Jesus falta alguma coisa. O que na verdade é que falta tudo. Não é só alguma coisa, falta tudo para esse homem. As ações desse homem, os movimentos desse homem não refletem a motivação e realidade do seu coração. Prestem atenção no texto. O texto fala que ele correu ao encontro de Jesus. Mas quando você lê o texto todo, a conclusão é: ele não correu ao encontro,
Ele foi de encontro. Ele não correu ao encontro. Ele correu de encontro a Cristo. Os nossos corres religiosos, será que são verdadeiros, genuínos? Ou escondem outras motivações? O que me trouxe aqui, eu trouxe você aqui. Irmãos, Deus não se impressiona com as nossas expressões litúrgicas, com as nossas palavras bonitas, com os nossos discursos bonitos. Deus não se impressiona com isso. Deus não... Você não vê um momento que Jesus fica impressionado com o elogio. Bom mestre. Não disse nada. Não disse nada. Ninguém impressiona o Senhor com palavras bonitas. Eu acho que o ambiente religioso é o ambiente que mais favorece a prática do auto-engano. Me lembro de Pedro: mestre, se for possível, a gente morre com o Senhor. Aí os demais discípulos disseram a mesma coisa que Pedro: nós também morreremos pelo Senhor. Jesus volta para Pedro, para os discípulos, e diz: hoje, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Não, eu vou às últimas consequências com o Senhor. Auto-engano. A religião favorece muito o auto-engano. A prática de fé cristã da gente precisa ser submetida ao olhar de Cristo todos os dias. Todos os dias. A performance não convence. A performance não convence. O discurso não convence. Quando eu falo, às vezes eu falo de coisas aqui na Esperança, porque essa é a preocupação, não é só com vocês não, é antes comigo. Tem muita incoerência na vida da gente, tem muita coisa que a gente diz que na prática a gente não é coisa nenhuma, é só discurso bonito para fazer barulho, para chamar atenção. Essa é a sociedade de hoje, é o mundo de hoje, e é a igreja de hoje. Está tudo bonitinho, tudo parece como manda um figurino. A gente vem à igreja, a gente levanta a mão, a gente fala que ama Jesus, a gente abre a Bíblia. A vida desse homem me chama a atenção sobre aquilo que eu defino como fé cristã. As ações desse homem não são coerentes. Você correu, esse homem correu ao encontro de Jesus? Não, ele foi de encontro. Quer ver? O texto lá diz que ele correu e se ajoelhou. Ele estava ajoelhado diante de Jesus? Diante dos olhos humanos, sim. Mas o texto vai revelar que ele estava ajoelhado diante do dinheiro. O fato de alguém se ajoelhar diante de não configura que ele está prostrado diante de, entregue a. Ele estava prostrado, e Jesus sabia disso, que a prostração dele era diante de Mamon. As posses, as propriedades, ele estava prostrado diante das propriedades. Então, olha que culto bonito, o cara corre até Cristo, o cara se prostra diante de Jesus, o cara o chama de bom mestre, reconhece que ele é rabino, tudo isso, mas quando você vai ler o texto todo, e o que Jesus revela a respeito da vida dele não condiz. A gente confunde transformação com adaptação religiosa, com adequação religiosa, com acomodações, com adesão, com aculturamento. A gente tem toda a prática. Tem gente até que fala: minha toalha, obrigado. Já tem namorada? Irmãos, depois vou chamar os jovens solteiros aqui à frente. As irmãs vão ficar do meu lado direito e os irmãos do lado esquerdo, fazer uma terapia, o Kinder Gospel. É Kinder? Sei lá. Kinder é o quê? Hã? Nanda vai? Sua cara vai, minha filha. Você deixa de fora minha filha. Isso é a respeito dos filhos de vocês, não dos meus filhos.
A gente confunde transformação com acomodações. A gente vai se acomodando na igreja, vai ficando bonitinho, parecido com crente, sorriso de crente, falácia de crente, conversa de crente, discurso de crente, mas não tem transformação interior. A gente confunde muito essa coisa de mudança. Tem muita gente que não muda, ela precisa sobreviver, ela precisa da aceitação, então ela se adequa. Não é mudança. No meu convívio com irmãos, eu já vi situações tensas, críticas, e aí eu digo, uau, fulano mudou. Não, ele não mudou, ele se adequou ao ambiente, ele se ajustou, se acomodou a uma realidade para sobreviver neste lugar e para poder ter a aceitação daqueles que estão nesse lugar, mas não mudou. Mas não mudou. A mudança do Evangelho é sempre de dentro para fora. De dentro para fora. Esse homem tinha todas essas acomodações, todos esses ajustes, aparentemente estava tudo certo na vida dele, é um bom irmão. E eu me lembro aqui do rico insensato. Se aquele rico insensato congregasse na nossa igreja, nós iríamos chamá-lo de irmão próspero. Uau, cara, tudo que planta produz. O celeiro está farto. Multiplicação na colheita. Que irmão próspero. Mas Jesus vai dizer, ele é louco. Ele é louco. Então veja como a gente se confunde. Mas, irmão, presta atenção. Não é sobre o irmão que está ao seu lado. É sobre você. Você tem coragem de se analisar aos olhos de Cristo? De se analisar aos olhos de Cristo? De dizer, Jesus, eu fui esse homem, essa mulher, a vida inteira. Olha só, eu não mato, não roubo. Eu sou um irmão, um servo do Senhor. Agora, e quando Jesus, que tem os olhos como chamas de fogo, olha para você, o que ele tem a dizer? Está tudo certinho, parece que está tudo certo, mas não está. Não está. A canção que a gente entoou aqui, eu tenho feito um exercício assim, de paciência e de compreensão com o nosso repertório musical da esperança. De paciência, de compreensão. E eu acho que muitas coisas a gente vai mudar. Eu não questiono algumas canções. Estava tendo um debate aí no grupo, é engraçado os debates que às vezes acontecem no grupo de louvor, sobre as canções antigas e as canções modernas. Mas eu acho isso de verdade, eu acho muito... Deixa eu falar, não vou falar aqui que eu acho que vai dar confusão depois. Mas deixa eu dizer para vocês, não é sobre isso, não. A questão é até onde a gente está comprometido com o que a gente canta mesmo. A canção que Nanda entoou aqui com os irmãos, estava na sala e estava ouvindo. Ó, eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei meu bem mais precioso. Vocês vão cantar, vão continuar cantando. A canção é linda, não é sobre isso, vocês estão entendendo? Então, eu estou falando sobre o que nós cantamos e o que nós vivemos. E que uma comunidade que não faz essa análise, eu acho que ela está meio doente. O culto é racional. Ninguém aqui é cego e fanático, não. Não tem nenhum pastor aqui ungido de Deus, não. Todo mundo aqui é pecador e irrepreensível. Pode bater, está errado, pode bater. Bate com graça e com humildade. Não vem com ignorância e arrogância, não, porque aí não vai dar certo. Mas vem com humildade, com graça, aponta, conversa. Não há ninguém irrepreensível. A música não é irrepreensível. Mas eu fico perguntando para a gente encontrou mesmo o nosso tesouro? De verdade, você encontrou mesmo o tesouro? Você encontrou o seu bem mais precioso? E eu estava escutando uma outra parte da música, já é uma outra canção, e eu coloquei aqui: só quero
ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. É verdade? Não é sobre o outro. Não é sobre o outro. É sobre mim. Não é sobre quem não vê. É sobre mim. Você encontrou o seu tesouro? Possa ser que eu esteja equivocado. A religião é o ambiente mais propenso ao auto-engano. Por isso que não há um lugar no mundo onde há mais hipocrisia do que ambiente religioso. Não há nenhuma denúncia que seja tão intensa nos evangelhos quanto a hipocrisia. O hipócrita é um farsante, um impostor. Eu estou falando sobre mim, presta atenção, porque a gente fica querendo olhar para o lado ou projetar mensagem sobre alguém. Se eu tenho esse exercício, isso já é uma denúncia de que eu sou um hipócrita. Eu encontrei o meu tesouro. Qual a outra canção? Os meu dedo está coçando, é dinheiro, é? Jesus da glória. Qual outra canção? Lá, eu me gastarei. Cara, você escuta o testemunho do cara, a canção é excelente, linda. Não é difícil a gente cantar isso, vocês sabem, vocês têm noção. Eu me gastarei. Lembra aí, gente, uma parte. Lembra aí? Por eles estão gastando minha vida. Tu tem coragem, cara? Eu estou chamando você veio para um culto de domingo à noite, achando que ia sentir-se confortável para poder pagar boletos de segunda ou sexta. Não tem conversa, irmão. Não tem conversa. Será que isso é uma verdade? E o Evangelho nos chama a esse autoexame. A ceia não pode ser praticada, examine-se o homem a si mesmo. A si mesmo. Eu encontrei um tesouro, eu tenho gastado minha vida, só quero ver você. É isso. Bom, bora ver. Mateus 13, 44. Irmãos, eu tenho um pensamento sobre a esperança que eu acho que a gente vai demorar alguns anos para conseguir. Eu não tenho ilusão. Eu falo para os irmãos, tem gente que fica botando pressão na igreja, que não sei o que, cara, não entende nada de igreja. Não entende nada de igreja. Uma comunidade saudável, para você construir, você demora décadas. Demora décadas você construir um projeto saudável. Tem que ter muita graça de Deus e perseverança. Olha o que diz Mateus 13, 14, 44, melhor dizendo. Olha o que diz. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria. Transbordante. Você entendeu o texto? Não é um pouquinho de alegria, ou mais ou menos alegre. Transbordante. Eu encontrei um tesouro. Então, cadê a alegria desse tesouro demonstrada na vida? A alegria que cadê esse transbordar da alegria? A alegria da salvação, onde ela habita mais em nossa vida? Eu não estou falando de igreja, comunidade. Comunitária é muito bom, ficar fazendo leituras comunitárias é muito hipócrita. Eu estou falando na minha vida, onde minha esposa e minha filha e as pessoas que têm mais proximidade de mim identificam alguém que de fato encontrou um tesouro e que tem uma profunda e transbordante alegria por ter encontrado Cristo. Alegria, exuberante alegria. Cadê essa alegria? O que é que nos alegra hoje? O que é que nos alegra hoje?
O que é que nos alegra? Um dia eu ouvi Deus falar comigo sobre isso. Foi um dos momentos mais tristes da minha vida, de muito sofrimento. E Deus olhou para o meu coração e disse: eu sei o que te alegra. Talvez foi um dos dias que eu fui mais quebrantado pelo Senhor. Porque eu estava vivendo uma crise ministerial, existencial tremenda. Aí Deus olhou lá no meu coração e disse: eu sei o que te alegra. O que Jesus tem a dizer a respeito do que te alegra? Então, eu encontrei um tesouro. Os nossos cultos, as nossas celebrações comunitárias, e eu digo isso para o pessoal do louvor, elas deveriam ser festivas. Eu pedi ao irmão na igreja para ele trazer uma mensagem sobre... Ele está preparando esse estudo, vai ministrar o domingo de manhã, sobre a face alegre do Deus de Israel. A face alegre do Deus de Israel. Um dia eu falei aqui sobre a face alegre de Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai falar sobre isso. Gente, nos falta essa alegria até para cantar, para a gente viver a comunidade. As pessoas que vêm lá de fora, que entram nessa comunidade, elas precisam encontrar que povo alegre. Essa é uma das marcas da fé em Deus, da fé cristã, de Gênesis a Apocalipse. É inconcebível encontrar um povo chamado por Deus, ou um povo que diz adorar ao Deus vivo, que não seja alegre. Sim, mas não é essa alegria eufórica dos encontros apenas, mas do dia a dia. Você vive, você tem cara de quem encontrou o tesouro mais precioso. Você tem cara, irmão? Você tem conversa, discurso de quem encontrou o tesouro mais precioso de sua vida? Vocês percebem isso comigo no dia a dia? Esse cara encontrou o tesouro. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei meu bem mais precioso. Eu estou chamando você, antes de você, eu, sobre esta reflexão. Encontrei ou não? Porque conforme a experiência do jovem rico, do homem rico, pode ser que você tenha encontrado todos os caminhos e performances e experiências da religião. Que você seja um cara moralmente, sabe? Como diz, incólume, o incólume homem de Deus. Olha que palavra bonita, o incólume homem de Deus. O incólume, pode ser que você seja isso tudo, que você não seja cristão. Moral, nada tem a ver com ética cristã. É só você ler os evangelhos. A nossa justiça em muito excede a justiça de fariseus e de escribas. Ser moralmente correto fala muita coisa sobre fé cristã, não. Eu pago minhas dívidas em dia, eu honro meu pai, isso não fala muito, não, irmão. O quanto o evangelho impactou você? Você encontrou o seu tesouro? E essa frase do louvor ficou. A gente vai continuar cantando ela aqui. Agora, você vai voltar a cantar essa canção em lágrimas ou em alegria. Em lágrimas porque você diz: eu estou a caminho de encontrá-lo, mas não o encontrei. Em lágrimas porque você vai discernir à luz da canção dizendo: eu não o encontrei. A minha vida não dá testemunho que eu encontrei Jesus. A outra coisa do texto é: transbordando de alegria, vai ver de tudo que tem. Você encontrou o teu tesouro? Cadê suas renúncias? Que é a situação específica do jovem rico. Cadê suas renúncias? Quanto te custou esse tesouro? Quanto te custa esse tesouro? Quanto te custa? Lembra da mensagem de Marta? Gente, está muito fácil praticar fé cristã. Ninguém quer se esforçar por nada. Ninguém quer amor abnegado, sacrifício, renúncia. O texto está dizendo que esse homem vai para a obtenção do tesouro. Ele vende tudo que ele possui. Ele abre mão de tudo que tem.
Ele renuncia. Aqui para nós. Quais são os seus níveis de renúncia? Nas minhas caminhadas e corridas, eu tenho orado a Deus constantemente sobre isso. Senhor, me ajude a renunciar, a entrar num nível mais elevado de renúncia pelo Senhor. As nossas renúncias. O teu tesouro tem custado quanto para você? Fala sério, irmão. Irmão, aqui para nós, você não consegue chegar no horário certo da igreja. Aqui para nós, irmão, você não consegue vir para a igreja 4 domingos. Aqui para nós, irmão, se eu colocar mais um culto semanal, vai ser luta, vai vir 20 pessoas para cá, 30. Aqui para nós, muitos de nós passamos a semana e estamos à mesa sem pegar nas escrituras. Aqui para nós, tem pecados que viraram bichinhos de estimação, filhotezinhos de estimação na nossa existência. A gente não tem coragem de renunciar. Quanto custou o tesouro? Então assim, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei meu bem mais precioso. Onde está a sua alegria? E cadê suas renúncias? A outra coisa, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei meu bem mais precioso. Uma perguntinha: quantos mais sabem a respeito disso? Você adquiriu um tesouro, você carrega um tesouro chamado Jesus Cristo. Quem mais está sabendo disso? Quem mais está sabendo desse tesouro? Eu me lembro. O que a gente faz quando a gente adquire uma coisa que a gente quer muito? Até eu quero casar. Quando se casa, dá vontade de falar para todo mundo que está namorando, né? Fico triste pelos irmãos cristãos, mas enfim. Rapaz, dá vontade de contar para o mundo que está amando, não é isso? Dá vontade de contar para o mundo. Está na cara. Um homem que ama, uma mulher que ama, você, ou apaixonado, ou vivendo aquele momento, você percebe na cara, no olhar. E todo mundo fica, sabe? Quando a gente adquire um bem, eu estava lembrando que Cláudia me trouxe uma informação, eu fiquei muito chateado com ela. Não briguei não, mas dei vontade. Nossa, meu sonho, eu tinha vontade de casar. Claro, eu queria a obtenção de um objeto, de 2 objetos na minha vida, antes de casar. Para minha cara, eu queria um micro-ondas e um videocassete. 4 cabeças, era 4 ou 5 cabeças. Eu queria um micro-ondas e um videocassete. Irmão, eu comprei um micro-ondas financiado. Sabe o que é comprar um micro-ondas financiado? Dá para você imaginar que o cara estava mal das pernas mesmo? Não foi, amor? Nós compramos um micro-ondas financiado. Hã? No consórcio. Não financiado não, no consórcio. Tinha consórcio de micro-ondas, irmão. O videocassete, irmãos, meu sonho era casar e ter um videocassete. Eu acho que eu comprei esse videocassete em Itabuna. Na época eu morava em Itapetinga, era tudo muito caro. Nós compramos em Itabuna. Alguns dos móveis da nossa casa a gente comprou em Itabuna. Tínhamos um pastor amigo da gente, o pastor Armando. A gente ficou lá naquela semana e tal. E a gente comprou um monte de coisa, dentre eles um videocassete. Aí eu descobri que Cláudia pegou o videocassete e se jogou fora. Ela pegou o videocassete, a fita do casamento, da minha consagração pastoral de 2001. Ela pegou e jogou fora. Irmão, não, eu acho que não teve ninguém em Itapetinga que me conhece, ou que eu conheço, com quem eu me relaciono, que não ficou sabendo que eu comprei um micro-ondas e um videocassete. Eu falava para todo mundo, micro-ondas e videocassete. Essa mesma alegria, eu encontrei um tesouro. Quem mais sabe
O seu vizinho não sabe. Os moradores do condomínio não sabem. Tem gente aqui que está na faculdade, no colégio, em qualquer canto. Ninguém sabe a respeito desse tesouro. Então eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei meu bem mais precioso. Quem mais sabe disso? A gente, irmão. Você lembra da mulher apanhada em flagrante? A mulher samaritana? Quando ela deixou o cântaro e Cristo revelou tudo a respeito de sua vida, e ela disse: esse verdadeiramente é o Salvador do mundo, o profeta, o Messias. O que a mulher fez, irmãos? O que ela fez? Ela foi para a sua cidade e buscou todo mundo e trouxe até Jesus. Eu encontrei o Salvador do mundo, eu encontrei Jesus. O que Zaqueu fez quando foi encontrado por Jesus? O que Zaqueu fez? Ofereceu uma janta, uma refeição, e levou os amigos. Se nós encontramos o tesouro, quem mais sabe? Ou não encontramos? Presta atenção, irmão. Se você sair daqui mal, angustiado, eu fico feliz. Porque eu acho que uma das propostas do Evangelho é gerar desconforto e angústia. Mas eu não quero que você saia daqui angustiado. Eu queria que você saísse daqui com uma decisão. A decisão de quem encontrou, ou a vida coerente de quem encontrou o tesouro. Quantos aqui essa semana convidaram pessoas para virem para cá? Vocês encontraram o tesouro de vocês, irmão? Vocês não trazem ninguém para encontrar esse tesouro também? Os nossos cursos deviam estar cheios de visitantes, de pessoas que a gente quer dizer: eu comprei um livro de casa, eu encontrei um tesouro. Eu encontrei um tesouro. Eu quero apresentar para vocês esse tesouro. Vamos lá na nossa comunidade. Pessoal lá, fala desse tesouro, porque vocês podem falar um monte de coisa, menos que aqui nesse púlpito tem alguma coisa que não tenha a ver com Cristo. Porque se fosse diferente, talvez você ia voltar para casa de outro sentimento, mas não é. Aqui tem um tesouro, ou pelo menos a gente está lutando para obtê-lo. Ou se o obtemos, ou se o temos, nós estamos lutando para viver de acordo. A aquisição feita, ou a graça concedida, melhor dizer, de quem encontrou o tesouro. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei meu bem mais precioso. Você encontrou o seu tesouro? Fernando, você encontrou o seu tesouro, o seu bem mais precioso? Cadê o seu amor por Cristo? Pedro diz assim, olha, qual é o cenário que Pedro tem? O cenário é o seguinte: um jovem chega para Jesus e diz: eu quero a vida eterna. Ele quer a vida eterna, mas ele não quer Jesus que é a vida eterna. É engraçado. Ele quer a vida eterna, mas ele não quer investir para a vida eterna. É esses negócios que eu estou dizendo. Eu estou tentando levar-nos à compreensão. A gente fala que quer, mas será que a gente quer, entendeu? A gente fala que está prostrado diante, mas será que não é prostrado diante de outra coisa? Prostrado diante de Jesus ele não estava, ele estava prostrado há anos diante de Mamon, das posses que ele tinha. Então, o que farei para herdar a vida eterna? Conversa com o religioso. O que eu tenho que fazer? Aí Jesus fala, vai, vende tudo que você possui. Irmão, Jesus sabe mexer na ferida da gente. Você está se sentindo desconfortávelzinho hoje à noite? Então é isso. Jesus sabe, colocar o dedo lá. E Ele faz com graça e amor. Vai lá, vende tudo que você tem. Aí alguns ficam com uma conversinha bonita. São as conjecturas do pregador. Eu tenho certeza que se aquele jovem se dispusesse a vender, Jesus diria para ele: não vai não. Não está no texto. Isso é o que você imagina sobre o texto. Você não pode questionar a literalidade ou não do texto. O texto não dá margem para isso.
todo o contexto do acontecimento. Não dá margem para você dizer, não, Jesus estava apenas provando. Não briga com isso, não. É melhor a gente deixar na ignorância. Eu não sei o que de fato. Mas Jesus falou assim, vá lá, vende tudo que você tem, depois você pega o dinheiro e você vai fazer um investimento para a vida eterna. Generosidade, você vai cuidar dos necessitados. E aí basta para ter a vida eterna, vende tudo que eu tenho, entreguei tudo aos pobres, basta não, volta e segue-me. Só depois que você fizer essas coisas, você volta e me segue. Supere o primeiro ídolo, o primeiro Deus, cadê Dede? O primeiro ídolo a ser vencido é o amor às coisas materiais. O que nós mais amamos e o que mais a gente se apega é a grana, são as posses. São as posses. Isso não é só coisa de rico, pobre também faz isso, tá? Se apega até o que não tem, quando vive insatisfeito por não ter. Isso é forma de idolatria também. Aí você volta e você me segue. Aí Pedro, nesse cenário, Pedro veio, o jovem contrariado e triste. Gente, o cara está diante da vida eterna, o cara quer a vida eterna, está diante de Jesus, que é a vida eterna, e ele fica triste, contrariado com Jesus. Ah, que bonitinho, tanto de religioso contrariado, triste. E aí ele vai e segue sua vida. Olha, é um dos encontros mais tristes do Evangelho. Segue sua vida, porque o texto vai dizer que ele era dono de muitas propriedades. Na verdade, as propriedades ele possuíam. Ao contrário do que o texto afirma, ele não possuía propriedades, ele era possuído pelas propriedades que tinham, mais do que possuí-las. E aí Pedro, vendo aquilo, Pedro fala assim, Pedro dá um grito, e eu quero encerrar a mensagem com isso. Pedro dá um grito que está entalado na garganta de todos nós aqui. Jesus! Jesus! Esse era um grito que estava entalado na garganta de todos eles. E nós deixamos tudo. Está vendo esse jovem? Ele não quis deixar coisa nenhuma. Nós deixamos tudo para te seguir. Deixamos as redes, deixamos a empresa lá de pesca, deixamos a família, deixamos o conforto do lar, deixamos a nossa casa, deixamos tudo. Jesus. E aí? O que será de nós? Sabe, irmãos? No fundo, a gente tem esse grito na garganta. Eu tenho, Senhor, 20 anos de fé cristã. Olha o tanto que eu tenho renunciado como jovem para uma vida pura. Lembra de Asaf? Sabe o que Asaf falou? Asaf falou assim, é inútil a pureza. Olha que loucura que esse cara fala. Ao observar a prosperidade e o progresso daqueles que não tinham a Deus, dos ímpios, Asaf fala, então a respeito de mim que sou puro, é inútil a impureza. Olha a minha vida. Eu acho que a gente tem isso, no fundo a gente carrega isso. O preço que me custou chegar aqui, da minha história, da minha entrega. Olha o que eu deixei. Eu sou um jovem dedicado à pureza. Eu quero ter relações sexuais quando eu me casar. O marido fiel, olha eu. E a gente questiona a Deus, porque o tesouro nos custa muito. Mas no fundo a gente quer uma coisa chamada recompensa, retorno. Além do retorno, e aí? Tem dias assim de oração minha, isso eu faço quase sempre, principalmente quando eu estou em crises. Eu lembro do dia que eu oro diante de Deus a respeito do dia que eu me converti até o dia de hoje, de todas as minhas entregas. Eu rememoro na presença de Deus todos os lugares onde eu morei,
todas as experiências que eu vivi como cristão, como pastor, todas as entregas, todas as renúncias, todos os custos, no fundo, tem um grito na minha garganta: que será de mim? Eu queria deixar essa palavra para você, que de fato encontrou o tesouro. Você que encontrou o tesouro. Mas sabe, irmão, às vezes a gente fica pensando: Senhor, a minha fidelidade ao Senhor, a minha renúncia, a minha dedicação no ministério, o preço que isso me custa. Então, irmão, não fala do que você não sabe. Tu não sabe o custo de um ministério, de uma vida cristã. Ou talvez saiba, tomara que sim, do custo que é viver uma vida séria, uma vida... Eu estava aqui, quarta-feira foi o aniversário do Hope, 1 ano desses pré-adolescentes, e eu acompanhei esse tempo todo nas quartas-feiras, e ouvi a respeito das pregações que eles receberam. E sabe o que eu disse para eles? Eu falei assim: depois de tudo que vocês ouviram, eu tenho algo para dizer a vocês. Como é difícil ser cristão. Veja o quanto vocês conseguiram praticar de tudo que vocês ouviram, mas a despeito do quanto é difícil, do custo que é, aí eu fiz uma lembrança para eles: vocês têm o Espírito Santo que ajuda, que fortalece, que consola, que conforta, que encoraja, que capacita. O Espírito Santo habita dentro de vocês. Falando para os pré-adolescentes, tem coisas que são dificílimas de serem praticadas, renúncias que são quase impossíveis de serem feitas, mas o Espírito Santo vai ajudar vocês, vai fortalecer vocês nessa caminhada. Você vai conseguir, você tem o Espírito Santo. A gente carrega isso. Eu estou falando para você que essa canção é verdadeira, porque eu não duvido de que o que nós cantamos é sim verdadeiro para muita gente aqui. Tem gente aqui que encontrou o tesouro, que sabe o valor desse tesouro, que vive a alegria de ter encontrado esse tesouro, e que muita gente tem encontrado esse tesouro através de sua vida. Mas eu queria só lembrar para você: a gente carrega isso na garganta. Quanto é difícil, Senhor. Parece que eu não sou recompensado à altura. Os homens não me veem, os meus pastores não me reconhecem, as minhas lideranças não me percebem. Eu quero ler o texto final, por favor, sobre renúncia, Marcos 10, o quê? Marcos 10, versículo... Todos de pé, por bondade. Marcos 10... Quando Jesus fala que eles vão receber 100 vezes mais, bota a palavra 100, e você vai direto para lá. Marcos 10, 10:30. Olhe para cá, irmãos, olhe para cá, fica atento, a gente já vai encerrar a nossa reunião. Olha para cá. 29. Olha isso aí. Tornou Jesus: em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim. A vida com o tesouro e as renúncias pelo tesouro tem que ser por amor. E é bem essa correção que Jesus está falando para Pedro e para os discípulos. Vocês precisam aprender a me amar o meu evangelho, porque possa ser que tenha renúncias que a gente faz que sejam verdadeiras barganhas. Eu deixo isso porque eu quero aquilo, eu abandono isso aqui porque eu quero aquilo, eu estou me preservando como jovem, eu estou lutando pela lealdade e fidelidade no casamento, no ministério, nos relacionamentos, porque eu quero isso. Mas olha a motivação: alguém que tenha deixado todas as coisas por amor de mim. Por amor de mim. E por amor do
evangelho, que não receba o quê? 100 vezes mais. Quando? Para você que pensa que é só para a vida eterna, 100 vezes mais, onde? Aqui. A Bíblia está afirmando que tem recompensas para quem renuncia por amor, quem encontrou esse tesouro e vive em amor por ele, e em renúncias por amor. E essa a correção, por amor. Pedro, preste atenção, por amor. Foi essa a sua motivação quando você deixou tudo, Pedro? Por amor? Só por amor. Por amor ao tesouro. Por amor a Cristo. Que não receba 100 vezes mais aqui no presente. O quê? O quê? 100 vezes mais o quê? Casas. O cêntuplo de quê? De casas. E o que a gente tem é casa. Um cristão tem casa, viu? Moço de Deus. Para onde eu vou, eu tenho casa. Irmão, ó, eu sei o que é orfandade desde que nasci. Eu sei o que é não pertencer a ninguém. Por 19 anos da minha vida, eu nunca soube o que é pertencimento. Quando os meus pais me tiveram por 3 meses, com 3 meses de vida, os meus pais disseram para meu avô e minha tia: nós não temos condições de criá-lo. Leve. Você não tem noção de como isso afeta a existência do ser humano. Eu fui levado para a casa dos meus avós. Eu conheci o homem mais extraordinário do mundo, meu avô, e a tia mais extraordinária do mundo, tia Neuza, que me deram o amor. Fiquei 9 anos na casa dos meus avós, com a minha tia. E minha avó dizia para mim todos os dias, quando eu achava que eu tinha encontrado um lugar para morar, minha avó dizia para mim, todos os dias: se você não me obedecer, eu mando de volta para os seus pais. O que eu amava na minha vida era meu avô e minha tia. Minha avó dizia para mim: se você desobedecer, sua tia Neuza não vai te batizar. Batismo, igreja católica. Quem vai batizar é Beza, que era um bravo que me dava surra. Eu vivi na casa do meu avô. Quando eu achava que eu tinha lugar para morar, eu vivia com ameaça de devolução para os pais durante 9 anos. Pois bem, minha avó cumpriu a promessa com 9 anos. Me devolveu para a casa dos meus pais. Eu fui morar em Divisópolis. Eu pensei que eu ia viver com pai e mãe. Mais uma vez eu descubro que eu não sou de ninguém. De ninguém. Meus pais continuam morando na roça. E quem continua cuidando de mim é a empregada dentro de casa. Não sei o que é pai, o que é mãe. Eu não pertenço a ninguém. Aí começou a jornada de morar na casa dos outros. Eu fui morar em 5 casas. Eu fui o maior peregrino da história, sei lá, nunca vi tanta gente. Vai morar na casa de Rosa. A casa de Rosa não dá certo, vai para a casa de Cecília. A casa de Cecília não dá certo, vai para a casa de Noé. A casa de Noé não dá certo. Eu fui morando de favor, morando de favor. Eu nunca me senti pertencente a coisa nenhuma, irmão. Em 1995, o meu pastor falou comigo: eu sei das suas lutas dentro da casa dos seus tios. Vá morar na igreja, Avenida Piauí, bairro Brasil, dentro da igreja. Me deram uma camazinha, eu fui morar dentro da igreja. Eu me lembro do texto do salmista: eu encontrei os teus altares, Senhor. Eu fiquei anos morando dentro de igreja. Morei dentro de igreja aqui, morei dentro de igreja em Tapetinga, morei dentro de igreja em Itabuna, morando dentro de igreja. Mas deixa eu dizer para você, as pessoas não têm noção do quanto eu sou doido por igreja, do quanto eu amo igreja. Ninguém me convence. As convicções de mim são as mais seguras do mundo. Eu tenho certeza do que eu vivi. Sabe, irmão, eu encontrei na igreja de Deus o senso de pertencimento que os meus pais não me deram. Aleluia.
Eu encontrei o amor cristão na igreja. Eu encontrei paz na igreja. Eu me lembro de uma irmã chamada Vanju, uma senhora, dona de uma concessionária muito rica em Itabuna. Ela nos vendo morar dentro da igreja passando fome. Vanju disse: eu vou cuidar de vocês. Quantas vezes o Vanju parava o carro na porta da igreja com coisas, com feiras e com tanto carinho e mimo. Eu fui encontrando. Eu encontrei o senso de pertencimento dentro da igreja. A igreja é muito mais do que um lugar para frequentar. É uma família a pertencer. Eu tenho irmãos para onde eu vou. Eu não sou 100% amado. Ninguém é. Tem gente que não gosta da gente, não gosta de você. Mas eu vou dizer para você, ó, onde eu chegar, no Brasil, no mundo. Jamil estava lá e cadê Janta aqui? Doha, né, da cidade? Estava fazendo compra na Índia, sei lá, tá longe. Se você decidisse morar lá, o que você ia procurar? Uma igreja, não ia? Você não procuraria os irmãos lá? Procuraria. Você não conseguiria morar naquele país, naquela cidade, um mês sem procurar uma igreja para congregar. Ei! Nós recebemos nessa igreja pessoas que vêm de outras cidades. Às vezes elas dizem: conquista a cidade fria, o povo não acolhe bem. Elas vêm parar na igreja e encontram um lugar de acolhimento. Eu queria dizer para você que vale a pena servir a Jesus e tê-lo como seu tesouro. Tê-lo como seu tesouro. E quem o tem como tesouro recebe 100 vezes mais nesta vida. Talvez não nas configurações que a gente gostaria, mas a gente recebe. Eu encontrei na igreja um senso de pertencimento. Eu me relaciono, eu tenho várias famílias aqui. Se meu carro quebrar agora, se eu estiver na porta da igreja ali, um carro estiver quebrado, o que você acha que eu tenho? Quantos carros eu tenho aqui? Cuidado, viu? Pois é. Tem irmãos. Se eu estiver passando necessidade, eu tenho irmãos. Eu não tenho desilusão com a igreja, não, irmão. Não tenho desilusão com a igreja. Eu sou um cara doido, eu acredito. E é incrível a forma como eu penso a vida e a forma como eu acredito na igreja. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você pensasse sobre o tesouro que você encontrou, se você o encontrou. Tem muita gente aqui que já o encontrou. Talvez tenhamos aqui irmãos que só encontrou a religião, a performance, mas não encontrou o tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu bem mais precioso, Jesus. Você pode dizer isso? Se isso é verdade na sua vida? Eu não posso dizer. Eu não conheço sua vida. Alguns irmãos aqui eu até sei que eles encontraram. Eles vivem como quem encontrou. Minha casa encontrou o tesouro. Meu casamento encontrou o tesouro. Minha filha encontrou o tesouro. A esperança está encontrando esse tesouro todos os dias. Jesus é o nosso tesouro. E todas as renúncias feitas por conta desse tesouro, o Senhor recompensa, nos dá 100 vezes mais. É claro, com perseguições. Com perseguições. Não é fácil. Com aflições. Mas há uma recompensa eterna. E no mundo por vir a vida eterna. Senhor, aquele jovem perdeu tudo isso. Porque amava mais ao dinheiro. Amava mais as suas propriedades. A fé cristã é sobre o quanto a gente ama a Deus. O quanto a gente ama a Deus. Não é apenas, somente se nós somos bons filhos, se a gente não rouba, se a gente não dá falso testemunho. É sobretudo o quanto a gente ama.
Jesus. Pedro, tu me amas? Então apacenta os meus cordeiros. Feche os seus olhos. Queria que você olhasse para os cantos da sua vida, para os cômodos, para os quartos da sua existência. Tem um tesouro lá? O que seria das nossas vidas sem Jesus? Esse jovem foi o encontro mais triste do Evangelho. Contrariado, triste com as palavras de Jesus, ele fez a opção em manter como tesouro as coisas desta vida. Em nome de Jesus. Tudo é pena se eu não